Boa noite, turma de letras. Essa é uma aula da disciplina de orientação de estágio, tá? Então, como eu já havia apresentado no cronograma, hoje nós vamos falar sobre os campos de atuação. Antes disso, eu gostaria de refletir com vocês rapidinho sobre o que é currículo, e aí depois vocês vão entender melhor o que é campos de atuação dentro da BNCC e DCGO, certo? Então eu gostaria só de refletir um pouco para vocês, lembrando que eu já conversei com vocês sobre o currículo, né, o DCGO como um currículo, e aí eu gostaria de apresentar para vocês essa discussão que Sacristã faz sobre o currículo, né. O termo currículo, em sua origem, na derivação da palavra latina currículo, usado para determinar carreira, ordenação e representação do percurso. Um dos seus sentidos usados na Roma antiga seria constituir a carreira de um estudante e, de maneira mais concreta, os conteúdos desse percurso, sobretudo sua organização, aquilo que o aluno deverá aprender e superar em qualquer ordem deverá fazer, né? Nesse sentido, eu gosto muito das concepções de Sacristã sobre o currículo, porque principalmente ele vai conceituar o currículo como um caminho a percorrer e não como um documento. O currículo não é somente o DCJ ou somente a BNCC, mas ele é só o DCJ representa e a BNCC representa só um documento prescrito. O currículo prescrito aqui, ele coloca aqui no final, ok? Ele fala como é um caminho, mas que tem um percurso. Então, o currículo prescrito, depois eu tenho apresentado ao professor. A partir desses currículos, você faz uma modelação, você apresenta ao professor, né? Aí depois esse professor há uma modelação, esse professor realiza, esse professor planeja, ele faz uma avaliação, ele coloca em ação e depois ele faz uma avaliação. Então, todo esse percurso, o currículo prescrito, apresentado, modelado, realizado, em ação e avaliados, é um percurso o qual o currículo vai se fazendo presente na escola e vai por meio desse caminho vai acontecendo as aprendizagens, certo? Então, como é possível observar, o currículo, de acordo com o Sacristã, é um compilado de elementos que compõem e desenha desde a sua prescrição até a sua avaliação. Então, por exemplo, quando eu faço uma avaliação, eu faço um processo avaliativo, eu também estou trabalhando no currículo, estou desenvolvendo a minha proposta curricular. Eu estou trabalhando, sim, em determinados conteúdos, e isso tem muito a ver com o que eu estou construindo, que eu estou percorrendo, que eu planejei para percorrer todo esse processo, certo? Então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, lessem, né, pausassem esse vídeo, vissem essas citações, para vocês pensar sobre a concepção de currículo, que deve fazer parte, né, que faz parte do contexto de trabalho do professor, né? Então, a BNCC, né, eu gostaria muito de chamar a atenção para vocês dessa propaganda aqui, dessa forma como está colocado, base nacional comum curricular, a educação é a base. Isso aqui faz a gente refletir a base escrita com B maiúsculo, como se fosse a base BNCC, e a base escrita com B minúsculo, como se ela fosse a base de uma casa, o alicerce de um edifício. Então, de qualquer forma, está falando se a educação, e aí eu penso o seguinte: se a educação é a base, né? Nós professores, nós formadores de professores, nós professores de informação, precisamos olhar para essa base. Tanto para desenvolver ela, trabalhar da sala de aula como porque está proposto como uma normativa que eu já falei para vocês, mas que também para a gente refletir, refletir e agir criticamente, se posicionar criticamente em relação a tudo que está colocado, né? Nós precisamos ter essa maturidade. Para isso precisa conhecer, né? Então, como eu já tinha dito antes, a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo, então não é uma orientação como os PCNs que você poderia ou não adotar. Não, gente. É uma regulamentação e precisa ser respeitado, né? Nós temos aqui os marcos legais que embasam a BNCC, né? Todo o caminho constituído pelas bases legais até chegar na BNCC, e eu gostaria que vocês se interessassem por isso aqui,
né? De compreender o que está colocado lá sobre a base nacional comum, sobre uma base nacional comum, sobre uma base comum curricular na Constituição, na LDB, nas diretrizes nacionais, no plano de educação. Então, é colocado lá uma base nacional comum e uma base nacional comum, e não ainda havia curricular, até que nas discussões que a gente vai, nos eventos, há assim, uma discussão, porque tinham colocado uma base nacional comum, mas não curricular, e aí agora coloca ela como uma base nacional comum curricular, né? Então, se uma intenção de falar assim, esse é o mínimo de conteúdo que os alunos precisam desenvolver, né, na educação básica, certo? Então, esse desenho aqui que eu gosto muito e de salientar, e acho que eu vou salientar em todos os outros que eu vou falar sobre a BNCC, né? Porque a BNCC é um documento que ele orienta o currículo da rede, que orienta o planejamento da escola. E precisa orientar o plano do professor, e aí que é onde que a gente vai precisar ter uma atenção especial, porque vocês estão se formando em professor, estão aprendendo e precisam aprender a planejar. Planejar a ação de vocês, planejar a aula de vocês, mesmo que vocês tenham alguma dificuldade de colocar ela em prática, quando chegar lá na aula, vocês vão ter espaço para adaptar, para flexibilizar esse plano, mas precisa antes planejar. Então, neste ano, o objetivo meu é que vocês consigam planejar uma aula, mas uma aula embasada nos documentos curriculares propostos pela a rede de educação, qual vocês vão estagiar, que é aqui a rede estadual do Goiás, certo? Então, o planejamento do professor é a minha grande preocupação com vocês. Então, nós temos aqui essas competências, já porque eu já tinha apresentado, mas eu deixei elas aqui para você estar revisando, estar pensando como é que todas essas competências vão estar relacionadas à língua inglesa, né? À língua portuguesa. Então, as competências só das linguagens de língua inglesa e as competências de língua portuguesa. Então, que eu vou passar aqui na frente. Essa daqui é uma habilidade que eu gostaria de que vocês compreendessem, chamar a atenção de vocês. Preciso chamar a atenção de vocês para que vocês conheçam o que significa cada alfanumérico, esse código, essa composição desse alfanumérico aqui. M, ensino médio, né? 13, que é do primeiro ao terceiro ano, LGG linguagem, 10, 103 a linguagem, o nome da habilidade, né, do ensino médio, nesse caso. Então, eu quero muito que vocês leiam qualquer livro didático ou algum planejamento que você esteja pesquisando por aí na internet, quando vocês forem planejar, que vocês fazem isso, e vocês veem o código alfanumérico, vocês compreendam se for ensino médio, educação infantil, se for se é F é do ensino fundamental, se é M é ensino médio. No mínimo vocês precisam conhecer. Eu não quero nenhum aluno falar assim, professor, o que significa esse código? Eu não quero que o aluno faça isso. Jamais pergunto ao aluno do curso de letras, me pergunte o que significa esse código, porque todas as aulas que eu vou falar sobre a BNCC, eu vou falar sobre esse código alfanumérico e eu espero que vocês compreendam, já tenham compreendido. Então, todas as habilidades, para identificar ela, como ela é nacional, ela vai ter esse código alfanumérico na frente da habilidade, certo? Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês agora para as competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental, né? Então, o que é importante destacar aqui é que aquele estudo de língua portuguesa centrado na gramática, na produção de textos e na interpretação, ela já não é suficiente mais, né? Ela ampliou-se o que se compreende por competência, por habilidade necessária do aluno desenvolver na disciplina, no componente curricular de língua portuguesa, né? Então, primeiro, compreender a língua como um fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como um meio de construção de identidade dos seus usuários e da comunidade que pertence. Né? 2. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida pública, da vida social, utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada. O que significa cultura letrada, alunos de letras? De construir conhecimentos, inclusive escolares, de envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. Ler 3, né? Ler, escutar e produzir, né? Textos orais
e multissemiótico que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão autônoma e fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e continuar aprendendo. Olha que interessante, gente, tanto que é rico isso aqui. Não dá para escrever um TCC só sobre essa competência aqui? Não dá? Presta atenção. Não é só a questão de eu ler. Eu preciso ler, preciso escutar, preciso produzir textos orais, né? E aí fala da questão da oralidade, que ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação. Como é que eu atuo na sociedade? Eu atuo por meio de textos escritos e textos orais. Eu atuo assim, né? E nós atuamos também por textos não verbais, né? Um meme, por exemplo, né? Só com imagens. A gente também, né, os textos são cada dia mais, são semióticos, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre ele. E aí essas experiências, partilhar essas experiências, né, com criticidade, com conhecimento de causa, não como um passivo consumidor. E continuar aprendendo, entendeu? Desenvolver a partir daí. Então é muito importante isso. Compreender o fenômeno de variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante as variedades linguísticas, rejeitando preconceitos, né? Preconceito linguístico é um conteúdo muito importante que se trabalha nos anos finais do ensino fundamental e que vocês também trabalham na universidade, né? Espero que eu não precise nem aprofundar nisso aí, porque eu tenho certeza que a professora de linguística vai trabalhar isso, se não trabalhou, já vai trabalhar, mas acredito que vocês já estão no estágio, com certeza você já deve ter visto. 5. Empregar nas intenções sociais a variedade de estilo de linguagem adequada à situação comunicativa dos interlocutores e ao gênero do discurso textual. Então, tipo assim, em determinada situação de comunicação, eu selecionar o gênero certo, né? É uma linguagem, é uma comunicação formal, é uma comunicação mais informal, é uma defesa de um TCC, é uma apresentação de um artigo em um evento, é uma apresentação de uma palestra, é uma carta ao leitor, é uma carta, né, de leitor, é uma... Como é que... um memorando, é uma reivindicação, um requerimento. Como é que eu vou me importar ao outro, requerer, exercer meu direito de cidadão a partir da utilização desses gêneros? E todos esses gêneros estarão nos campos, cada um no seu campo de atuação. Por isso, a discussão dos campos de atuação, uma aula sobre esses campos de atuação, certo? Então, vamos aí. 6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestando as interações sociais, meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação aos conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. Então, atitudes que ferem os direitos humanos, as diferenças, as questões ambientais, sim da alçada da escola, da alçada do professor. A gente precisa compreender isso, precisa trabalhar isso, a gente precisa trabalhar a partir de nós, enquanto cidadão, enquanto professores, para assim a gente ter condições de trabalhar com nossos alunos, né? Desenvolver essa visão crítica, né, com os alunos. 7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentido, valores e ideologias, né? Como a gente vai ver em análise do discurso, né? Como é que cada reportagem, cada texto, ele está ali repleto de valores de ideologia, né? Não existe esse discurso, que não esteja repleto disso. Selecionar textos e livros para leitura integral de acordo com os objetivos, interesses e projetos pessoais. Estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa e trabalho. Eu acho tão interessante essa competência aqui porque eu vou dizer uma coisa para vocês. É o que eu quero para vocês. Quero que vocês tenham condição de pegar um texto desse, igual que eu tô colocando pedaços aqui desse CGO, pedaços da BNCC, e vocês precisam ir ao documento todo, precisam estudar, estudar os outros documentos que embasam a BNCC ou DCGO, né? Porque eu tô dando alguns elementos aqui que vocês precisam seguir. A escola, a universidade, ela não dá conta, não dá tudo. E o aluno tem que procurar, tem que ter uma desenvoltura, tem que saber selecionar o livro de literatura que ele vai ler naquelas férias. Não é porque o professor pediu. Agora é preocupante quando o professor pede o livro,
para o aluno para ler um livro, pede para assistir uma aula como essa, o aluno não lê nem não faz nem o básico. E aí, como é que se vai se esperar que ele desenvolva isso aqui, ó? Que ele tenha condição de selecionar textos, né, para ele se desenvolver. Ele chegar no computador e baixar uma pasta onde que ele vai fazer isso aqui é para me estudar para o mestrado, isso aqui é para mim estudar para o meu TC, isso aqui eu vou selecionar, guardar tudo aqui. Não, não, professora, eu preciso fazer meu TC, eu só não tenho um texto. Que texto que a senhora pode me indicar para me escrever? Aí a gente tem que procurar, porque o aluno não dá conta de procurar um texto para embasar o TCC dele. Ele não consegue pesquisar, ele não consegue. Então, isso aí é muito sério, gente, é muito sério. Né? Então, eu tô chamando a atenção de vocês para isso, porque isso aí tem a ver com a minha posição enquanto como é que eu vou construir a minha vida materiais, como é que eu vou selecionar materiais para o meu entretenimento, os livros que eu gosto de ler, os livros que eu vou me desenvolver profissionalmente, para me desenvolver na minha profissão enquanto professora, e o que eu vou me desenvolver academicamente. Eu sempre penso nesses três elementos: me desenvolver academicamente, me desenvolver, né, terminar o curso de graduação, fazer especialização, fazer mestrado, fazer doutorado, fazer uns cursos que vai me ajudar a desenvolver academicamente, me desenvolver profissionalmente, né? Fazer um concurso, isso tudo, né? Isso ajuda muito. Por exemplo, a minha escrita, quantos alunos você pede um aluno para escrever uma carta de intenção e o aluno escreve um bilhete de intenção, ele não dá conta de argumentar, de articular as ideias. Então isso tudo vai dificultando o seu desenvolvimento profissional, né? O seu processo seletivo, você passar em algum processo seletivo para trabalhar, e meu desenvolvimento pessoal, os livros que eu vou escolher para me ler nas férias. Então tudo isso eu preciso, como é que eu tenho que desenvolver isso com o meu aluno, entendeu? Uma competência, mas para isso eu preciso desenvolver em mim enquanto profissional primeiro, entendeu? Então isso é muito importante, eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês sobre isso aí. 9. Envolver-se em práticas de leituras literárias que possibilitam o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como forma de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador, né, da experiência com a literatura. Uma aluna minha, a Giovana, ela desenvolveu um artigo, fez um artigo onde que ela trabalhou essa questão do poder humanizador e transformador da literatura, muito importante. 10. Mobilizar as práticas de cultura digital diferente de linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos. 10 minutos ainda. De forma de produzir sentido nos processos de compreensão e produção, aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. Realizar projetos autorais, pessoal, é para além de eu ficar reproduzindo os conteúdos que eu aprendi. Quantos campos de atuação na BNCC? 5, 3, só essa. Isso não é produção autoral. Produção autoral é uma criação. O TCC é uma produção autoral. Eu crio um tema, eu pesquiso, eu desenvolvo, apresento aquele trabalho produzindo conhecimento, entendeu? É diferente de consumir conteúdo e depois simplesmente eu reproduzir esses conteúdos quando o professor pede na prova. Isso é a educação bancária que Paulo Freire fala, né? O professor vai falando, depois no dia da prova ele só saca, né? Não, eu preciso produzir conhecimentos, né? Então, isso é só para vocês refletirem um pouco sobre as competências de língua portuguesa, né? Então, no componente de língua portuguesa, amplie-se o contato com os estudantes com os gêneros textuais, que eu tenho dito, que eu tenho chamado a atenção de vocês para isso, né? E nós temos gêneros literários dentro dos gêneros textuais, viu? Relacionando-se a vários campos de atuação e a várias disciplinas, partindo-se da prática de linguagem já vivenciada pelos jovens para ampliação dessas práticas em direção de novas experiências, pessoal. Então, os gêneros textuais estarão ancorados dentro dos campos de atuação, porque é por meio dos campos de atuação que eu atuo na sociedade, por meio desses gêneros, né? Então, nós temos aí nos anos iniciais, esses aí, nos anos do ensino médio, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para os anos finais, que vocês vão estagiar e precisam compreender, que é o campo artístico literário, onde eu vou gravar uma aula só para esse campo, e vou colocar na disciplina de literatura infanto-juvenil, né? Os gêneros textuais pertencem ao campo de artístico literário dentro do DCGO.
os campos das práticas de estudo de pesquisa, campo jornalístico midiático e campo de atuação da vida pública, né? Então, o DCJ ele vai todos os gêneros que vocês conhecem, vai estar ancorado dentro desses campos de atuação, né? Então, temos aí o campo da vida pessoal, que temos aí, são gêneros textuais que falam sobre, que tem um aluno como protagonista. Currículo, vídeo currículo, eu falar sobre, fazer biografia, autobiografia, construir playlist, games, coisas que é relacionado ao campo da vida pessoal dele, para ele se compreender, se colocar no centro desse processo, compreendendo, se projetando a sua vida, né? Se colocando, já se articulando ali Vamos ler só esse último tópico aqui. O saber sobre a condição juvenil, né? O que os outros jovens pensam, como eles se relacionam, né? O que os jovens querem, o que os jovens andam fazendo, o que os mesmos jovens da minha idade estão fazendo em outra cidade. Ter esse jovem como um autor principal dentro da sua própria história, né? O saber sobre a condição juvenil, sobre as representações, e sobre as representações sobre jovens de juventude. Saber sobre si, partilhar gostos e interesses, levantar dados, informações, discussões sobre profissões e ocupações contemporâneas de interesse dos estudantes. Garantir que diferentes gêneros e formas de expressão das culturas juvenis tenham lugar ao longo dos anos, né? Então, esse playlist, coisas assim, você já parar para refletir, leia, pause aqui, leia, reflita sobre as características desse campo da vida pessoal, né? Temos o campo artístico literário, que vai estar ali, eu não vou aprofundar muito, porque eu vou gravar uma aula só sobre ele, que vai falar sobre os gêneros literários. Os gêneros literários vão estar ancorados nele, vai estar dentro dele, né? Conto, romance, né? Com qual objetivo? Qual o objetivo que trabalha, que esses textos fazem parte da cultura escolar? Vamos pensar nisso para a próxima aula, né? Então, nós temos aí o lambe-lambe, né? Que é um gênero, né? Um gênero que ele é muito interessante, que ele fica ali situado entre o midiático e o jornalístico midiático e o literário, mas é um gênero que eu gostaria muito de chamar a atenção, porque ele é muito interessante trabalhar na sala de aula. Olha, interessante esse daqui, ó. Moça, se ele não mude-se dele. Então, nas avaliações externas, pessoal, há-se uma intenção de explorar por exemplo, o sentido dessa palavra, muda e muda-se. Por que o autor escolheu essas palavras? Isso aí dá um espaço também de muita criação para o aluno, porque são frases curtas, com efeitos artísticos, que chamam a atenção do aluno, que dá para trabalhar um tema, dá para refletir sobre determinado tema, sobre determinada posição dele na sociedade, sobre determinados assuntos relacionados aos direitos humanos, e trabalhar estética, ele pode colocar ele na rua, pode colocar na sala de aula, né? A utilização de frases curtas, muito bom para trabalhar na sala de aula, e faz parte do campo artístico literário. Campos de prática de estudos e pesquisas são gêneros de apoio à compreensão, são propostos em todos os anos, né? Esses textos servirão de base para a reelaboração de conhecimento a partir da elaboração de textos síntese, como quadros, sinopses, esquemas, gráficos, infográficos, tabelas, resumo, entre outros, que permitam o processamento e a organização de conhecimento em prática de estudo de dados levantados em diferentes fontes de pesquisa. ênfase especial nos procedimentos de busca, de tratamento, análise de dados e informações e formas variadas de registro, socialização de estudo de pesquisa. Então, vocês que estão aí desenvolvendo, começando a pensar no seu TCC, como é que vocês vão organizar os dados? Vocês vão fazer uma entrevista? Como é que vocês vão organizar esse TCC? Você vai usar a linguagem informal? A linguagem? Que tipo de linguagem você vai usar nesse texto? Com qual objetivo? Como é que você vai fazer as pesquisas, as buscas, né? Então, eu desenvolvi a minha pesquisa, né? Eu ser criador, autor, né? Então, gênero já consagrado como apresentação oral, ensaio escolar, como também outros gêneros de cultura digital, relatos multimediáticos, verbetes de enciclopédias colaborativas, vídeos minutos. Trata-se de fomentar uma formação que possibilite o trato crítico e criterioso da informação e dados.
né? Então, eu coleto dados. Como eu coleto esses dados? Com qual seriedade que eu coleto os dados para a minha pesquisa? E como é que eu vou organizar e dar o tratamento adequado? Analisar, refletir, né? Dar sentido a esses dados que eu coletei. Eu estou falando de vocês que estão só no ensino. Eu estou falando disso aqui para a educação básica. Eu você imagine o desafio que é para vocês que estão no curso no ensino superior e que são formadores desses alunos aqui. Já pensou na responsabilidade? Então, o campo jornalístico midiático, né? Os gêneros jornalísticos informativos e opinativos e os publicitários são privilegiados com foco em estratégia linguística, discursiva e semiótica voltada para a argumentação. A argumentação é muito importante, gente. Eu sempre foco isso muito, acho muito importante vocês pensarem nisso. Que a gente tem. Cada dia é tão difícil assim, quando você pede um aluno para argumentar, ele não consegue fazer um argumento. Você precisa escrever um texto dissertativo e colocar pelo menos 3 argumentos para posicionar, defender seu ponto de vista. Você tem dificuldade de colocar um. Ainda temos muitas situações de aluno. Por que você não gosta disso? Não gosta porque eu não gosto e pronto. Não existe isso. Eu preciso argumentar, me posicionar criticamente com argumentos válidos, com justificativas coerentes, entendeu? Para além do gênero, são consideradas práticas contemporâneas de curtir, comentar, redistribuir, publicar notícias, curar. O que significa curar? Vocês sabem o que significa curar? Uma informação, né? Então, procurem sobre isso, pesquise sobre isso. E tematizadas questões polêmicas envolvendo as dinâmicas das redes sociais e os interesses que movem a esfera jornalística e midiática. Então, eu chamo a atenção de vocês para vocês começarem a olhar o que vocês postam, o que os alunos de vocês, os alunos, seus futuros alunos, ou estagiários, ou alunos que vocês conhecem, os jovens estão postando nas redes sociais, o que estão disseminando, o que estão redistribuindo sem fazer a curadoria exigida, né? Então, a questão da confiabilidade de informações, da proliferação de fake news, da manipulação de fatos e opiniões tem destaque em muitas das habilidades se relacionam com a comparação e análise de notícias em diferentes fontes e mídias, com análise de sites e serviços checadores de notícias. Gente, eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês para isso aqui. A BNCC e o DCGEL dá uma atenção especial ao campo jornalístico midiático, né? A gente vai ver várias habilidades dentro desse campo e um desafio muito grande para o professor, né? Eu trabalhar essa linguagem, eu produzir entrevistas, produzir pesquisas, produzir reportagem, ler, interpretar e produzir, revisar, editar, todos são verbos que estão relacionados à habilidade, a essa habilidade que se espera que os alunos se desenvolvam, né? E aí, nesse centro aí está o professor com seu planejamento. Que tipo de planejamento, que tipo de metodologia, que tipo de avaliação você, enquanto professor, vai utilizar para que isso se torne uma realidade na escola, né? Então, o discurso de ódio, isso aqui é muito, muito interessante aqui. Eu até coloquei uma habilidade na última aula sobre isso aqui, ó. A proliferação do discurso de ódio também é tematizada em todos os anos, habilidades relativas ao trato e respeito com o diferente e com a participação ética e respeitosa, né? Além das habilidades de leitura e produção de texto já consagradas, essa era do meu tempo, que agora já não é suficiente, né? Para o impresso, são contempladas habilidades para o trato com o hipertexto e também com ferramentas de edição de texto, de áudio, de vídeo, produções que podem prever postagem de novos conteúdos locais que possam ser significativos para a escola, ou comunidade, ou apreciações e réplicas e publicações feitas por outros. Então, fóruns, atividade onde que você pode colocar, botar um texto e vários alunos podem trabalhar em cima daquele texto, né? Editando e melhorando, produzindo, revisando esse texto. Os hipertextos, os links, os textos com movimentos, com imagens, textos não verbais, textos com o que hoje os textos eles têm imagens e movimentos, não somente textos verbais. Nós se comunicamos de várias formas hoje. Como é que os jovens se comunicam? Como é que eu me comunico? Né? Então, o campo de atuação, como eu atuo na sociedade, né?
Então eu trago aí para vocês o meme, né, um humor crítico. O meme é um gênero textual humorístico ou crítico que se concretiza e se difunde em massa por meio da internet sob estrutura semiótica, linguística híbrida e sintética, né? Nós temos alguns exemplos de memes aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui ó, revoltado porque professores estão de greve. Conte-me o que acha da ideia de dar aula no lugar deles, né? Então, o que está envolvendo aqui? Qual a ideia que está apresentada aqui? Qual a ideia que está apresentada aqui nesse texto aqui, como imagem do Marx e dizendo que o WhatsApp é o ópio do povo? O que significa ópio, né? E qual a ideia que está colocada aqui, ó? Bela, recatada e do lar, né? Em qual contexto que saiu esse meme? O que ele representa? A linguagem que o autor utilizou para construí-lo, né? E eu, como aluno, eu preciso compreender esse contexto do meme, a linguagem utilizada, as imagens, e depois que eu compreender, entrar em contato com vários dele para me passar a produzir. E o professor aí, ele precisa dominar tudo isso, porque ele vai orientar esse aluno nesse processo de produção do conhecimento nesses contextos, né? Então temos aí também a propaganda, né? Através dessa anuncia-se um determinado produto, uma ideia, um benefício, um movimento social, um partido, entre outros. Como seu objetivo é convencer, é natural que a função apelativa da linguagem. O que é a função apelativa da linguagem, destaque desse gênero textual? Qual a diferença quais são as características de uma propaganda, tendo em vista anúncios e campanhas? Né? Se vende uma ideia, se vende um produto, né? Se convence alguém de alguém, qual é o objetivo? Né? Eu tenho condição de interpretar isso, eu tenho condição de compreender isso, né? Então, por exemplo, um texto desse, as frases utilizadas, os verbos utilizados, por exemplo, faça bonito, como é que se faz, o que significa esse verbo, qual é o tempo que ele está, né? Então, ao mesmo tempo que eu trabalho a língua portuguesa, sua utilização, análise dela, análise linguística, eu vou também trabalhar o gênero textual. Então, o campo de atuação na vida pública, gêneros legais, as normativas, a defesa, o estatuto da criança e do adolescente, nós vamos trabalhar algumas habilidades aí, que eu vou trabalhar, quando for a aula sobre habilidade, vou trazer alguma habilidade que trabalhe esse gênero, para vocês terem uma ideia da complexidade que é trabalhar esse gênero na sala de aula, né? Então, o compromisso que se espera desse trabalho em sala de aula, né? Para além da leitura e da compreensão, e até, sim, em alguns casos, produção, né, de textos, de artigos, né, compreender o que está proposto na Declaração dos Direitos Humanos, né, sempre tomando de partido os contextos de produção, o que contextualiza e confere significados e preceitos, né. Cada gênero desse, ele foi criado em um contexto, então ele precisa ser compreendido em todo o seu contexto. Qual então, uma responsabilidade, né, que vem desse trabalho desses gêneros no campo da vida pública, né, atuação na vida pública, né. Trata-se de promover uma consciência dos direitos, uma valorização dos direitos humanos e a formação de uma ética de responsabilidade. O outro tem direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho, né. Então, algumas reflexões sobre esse campo, né? Então, nós vemos aí uma habilidade, EF, que significa ensino fundamental, 69, que é do sexto ao nono ano, LP, que significa língua portuguesa, e 22, que significa a habilidade número 22. Produzir, revisar e editar. Olha a responsabilidade. Eu preciso produzir isso aqui, gente, é porque já passou. Essa aqui já é uma habilidade já final. Não é aquela habilidade inicialmente de compreender os conceitos, refletir sobre os conceitos, comparar, relacionar. Aqui eu já vou para a produção. Supõe-se que já passou todas essas supõe não, se quando eu chegar a trabalhar essa frase, essa parte aqui, essa habilidade, já se trabalhou a relação, a compreensão do conceito, já chegou a um determinado nível que agora o aluno vai produzir. Mas só que essa produção não é uma produção só de produzir, não, preciso produzir, revisar e editar textos reivindicatórios, propositivos, sobre problemas que afetam a vida escolar. Então, quando eu vou reivindicar alguma coisa, vou criar um aluno vai produzir um texto reivindicando alguma coisa na escola, não é só pedir e reclamar, eu preciso me propor, eu preciso propor
propor situações, saída, soluções, né? Enquanto cidadão, eu preciso me posicionar, né? Não é só criticar, ficar de braço cruzado, emburradinho, reclamando, não. Nesse sentido, eu tô falando dentro do texto mesmo, que é a construção, como é que eu vou justificar, argumentar, né? Fundamentar o meu objeto de solicitação, né? O objeto meu que eu estou querendo, a minha solicitação, a minha reivindicação. Como é que eu vou argumentar, fundamentar, contextualizar ela historicamente, né? Como é que eu vou contextualizar ela nesse contexto da minha necessidade apresentada. Então, tudo isso eu preciso ter em mente quando eu for trabalhar esses genes desse campo de atuação, né? Então, só uma habilidade aí pra gente ir refletindo sobre uma habilidade dentro desse gênero, certo? Dentro do gênero. Então, sintetizando algum desafio, as tecnologias, já falei para vocês das tecnologias, da interdisciplinaridade, da pesquisa como uma nova postura, né, que se existe, que se pensa no professor. Então, temos as tecnologias, né, e a quinta competência vai falar o quê? Compreender, utilizar e criar tecnologias. A gente não é só consumir, não é saber ligar e desligar o celular, criar slides, não. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, né, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, né? Eu preciso acessar, disseminar informações de forma ética, né? Produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, né? Então aí a quinta quinta habilidade, sempre chamando a atenção. Por que eu tô chamando a atenção de vocês para isso? Porque quando vocês for atuar na sala de aula e quando vocês for estagiar, precisa já tá pensando o que está proposto para, né, para nova dentro desse contexto de atuação da BNCC e do DCGO. Como é que eu preciso ter uma íntima relação com as tecnologias digitais de informação e comunicação, entendeu? Então, temos aí, ligar e desligar computadores, configurar celulares, usar data show parece insuficiente nesse meio em que o aluno precisa atuar com propriedade diante das notícias lidas e ouvidas. Produzir vídeos, textos. Então, isso aí nós temos um grande desafio, porque isso aqui eu estou lidando com esse desafio. Eu não sou, uma nativa digital como os alunos são, entendeu? Então, eu tenho uma dificuldade maior ainda do que eles. Então a gente vai para a sala de aula e a gente precisa, isso faz parte da natureza, eles se relacionam por meio de memes, eles têm uma habilidade enorme com o uso das tecnologias, e aí o professor ele entra trabalhando com os gêneros sexuais que vai usar esse meio, né, para ele se materializar, viu? Então, produzir o roteiro para edição de uma reportagem digital sobre temas de interesse da turma, a partir de buscas de informação, imagens, áudios e vídeos na internet, de acordo com as convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto, né? O aluno e o professor na ótica da BNCC não curtem e nem compartilham qualquer informação, pois espera-se que a atuação desses novos agentes lhe dê condição de combater a disseminação de notícias falsas, que é tão comum na sociedade, que não filtra e nem confirma informações antes de compartilhar. Então, fake news não é um problema do outro, é um problema nosso, um problema da escola, e que a gente precisa estar ligado nisso, né? Pesquisar. Professores e alunos construindo o próprio conhecimento, construção de conhecimento, não é consumo de conhecimento. Para além de uma educação bancária, onde que eu só fico decorando os campos de atuação, decorando conteúdos, e depois eu vou só no dia da prova falar o que eu aprendi e o que eu deixei de aprender, né? Então, para além disso, então essa habilidade aqui fala o quê? De investigar as relações entre números, né? Olha que se supunha antigamente que o ensino da matemática tinha que levar o aluno a atuar, né? Ali saber resolver várias situações matemáticas. Depois
usar no seu contexto. Não, aqui é produzir, investigar relações entre nomes, espécies e tabelas para representá-las no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinominal do primeiro grau. Eu coloquei aqui essa de matemática para a gente refletir e tá olhando, de vez em quando, que a gente tá no nosso campo, mas tá olhando os outros campos, né, os outros componentes curriculares. Nós somos de língua portuguesa, de língua inglesa, mas precisamos estar com um olho nos outros campos, para ver o que está acontecendo, para a gente ter até condições de fazer ligações, de compreender essa intencionalidade que há, e de compreender como é que eu penso, meu aluno, que eu preciso pensar o perfil de aluno de saída do ensino médio. É um aluno que produz conhecimento, ele não é um aluno só consumidor do conhecimento, entendeu? Então, enquanto professor, eu consumidor do conhecimento, sem produzir conhecimento, vou dar conta desse contexto? Vou dar, né? Currículo de competência. Então, o currículo, já falei para vocês, não é um currículo só de compreensão de conceitos, é de saber fazer, né? De aplicar um conhecimento, de produção de conhecimento, de produzir situações, né? Então, nós vamos aí para o planejamento. Eu vou começar, todas as aulas eu vou colocar um tipo de planejamento com uma determinada habilidade para aí vocês se familiarizando com o planejamento, que é o objetivo principal dessas aulas de estágio, que no final do ano eu vou ficar muito feliz se você já conseguir fazer um plano, mas um plano de aula bem feito, bem estruturado, que vocês tenham condições de ir lá na BNCC selecionar os conteúdos que vocês vão trabalhar e planejar uma metodologia que de fato vai alcançar os objetivos propostos para aquela aula, entendeu? Então, plano de aula, elementos importantes, o campo de atuação. Qual é o campo da atuação que eu vou trabalhar? A prática de linguagem. Vou ter uma aula só para prática de linguagem, onde que a gente vai falar sobre essas práticas de linguagem. Objeto do conhecimento, habilidade, metodologia e avaliação, né? Então, ligado nesses elementos desse plano aí, que eu vou colocar aí também no grupo. Campo de jornalístico. Então, eu selecionei aqui esses 3 campos jornalísticos do ensino dos anos finais do ensino médio, porque o artista literário eu vou fazer uma próxima aula só sobre ele, né? Então tem o campo jornalístico midiático, gênero, carta do leitor, carta ao leitor, cartazes, comentários, crônicas, detonados, entrevistas, zines, fanclips, fanzines, folhetos, fotodenúncia, fotoreportagens, gameplay, gifs, imagens, infográficos, jornais radiofônicos, memes, notas jornalísticas, notícias, podcast, propagandas, tirinhas, charges. Esses aí são os gêneros textuais que compõem o campo jornalístico midiático. Então, se eu vou trabalhar entrevistas, qual é o campo que vai estar? O campo jornalístico midiático, entendeu? Então, o campo de atuação da vida pública, gêneros baixo-assinados, apresentação de propostas, cartas de reclamação, cartas de solicitação, códigos, Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal, debate, discussão, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, estatutos, leis, palestras, programas políticos, propagandas políticas, regimentos, regulamentações para o mercado publicitário. Então, se eu vou trabalhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu estou trabalhando um gênero que pertence ao campo de atuação da vida pública. Eu preciso ter consciência de qual campo eu estou falando, qual campo eu estou tratando. Não selecionar um gênero e trabalhar ele aleatoriamente sem compreender as ligações dele com o contexto de atuação deste aluno, deste cidadão, entendeu? Campo das práticas de estudos e pesquisa, os gêneros, né? Apresentações orais, né? A defesa de TCC, apresentação em evento, né? Artigo de divulgação científica, com participação na Câmara, né? Por exemplo, artigo de opinião, infográficos, painéis, podcast, programas de rádio. Como é que eu vou ter uma participação no rádio aqui da cidade? Como é que eu vou organizar essa minha fala? Né? Eu vou criar situações onde esse aluno produz um texto para ele ir lá falar, né? Para ele ir lá participar. Relatórios, reportagens científicas, relatórios que eu peço vocês para assistir aos vídeos e fazer relatório. Qual é um relatório escrito, um relatório gravado em vídeo, um relatório gravado em áudio, né? Qual é a linguagem que eu vou usar nesses 3 tipos de relatório? Resumos,
É interessante isso aqui, né? Parece tão básico. E aí eu vejo que muitos alunos têm dificuldade de fazer um resumo. E a gente está trabalhando desde o início. Por exemplo, minha menina no quarto ano faz resumos, né? Então, ia compreender que o resumo tem que ter o início, tem que ter o desenvolvimento e tem que ter o fim. Ele tem que dar conta da obra toda e não é você pegar metade da obra e fazer um resumo, depois você não falar mais nada sobre o meio dela e sobre o final dela, né? De um determinado um resumo de uma videoaula, um resumo de um filme, um resumo de um livro. Como é que se faz esse resumo? Se apresenta esse resumo, né? E usando as tecnologias de áudio, vídeo, escrito, entendeu? Por isso que eu coloco aqui para você estar produzindo também. Pode produzir áudio, pode produzir vídeo, né? Verbetes, enciclopédia, vídeo minutos, vlog científico, né? Então, a partir desses gêneros aí, desses campos de atuação e os gêneros que estão situados, ancorados dele, eu vou fazer o meu plano de aula. Eu preciso que vocês aprendam, que vocês aprendam, não só simplesmente aprender, reproduzir um plano de aula, mas fazer, elaborar, criar, né? Produzir de forma autoral o próprio plano de aula de vocês, aquele plano que vocês pretendem colocar em prática e desenvolver determinadas habilidades a partir dele, contextualizado e embasado na BNCC, né? Então, essa primeira parte aqui do plano, ela é praticamente copiada da BNCC, porque do DCJ, que é referência. No entanto, eu preciso saber selecionar essas habilidades. Então, eu selecionei para exemplificar aqui o campo de atuação, o campo jornalístico literário, né? E aí eu vou trabalhar a oralidade. No dia que eu vou trabalhar a prática de linguagem, que eu vou trabalhar as práticas de linguagem, vocês vão compreender do que eu tô falando aí, né? Então, o objetivo é trabalhar a oralidade. Não é escrita, não é leitura, não é produção. A gente não faz um balaio, não bota tudo no balaio, não, que não dá certo, não. Né? Se eu enfiar tudo no balaio, eu posso selecionar duas. Se eu selecionar 3 habilidades, eu vou trabalhar oralidade, leitura, escrita, mas eu preciso compreender um tipo de... porque eu vou ter que elaborar uma metodologia e uma avaliação para cada. Isso, como é que ele desenvolveu a oralidade, como é que ele desenvolveu a leitura, como é que ele desenvolveu a escrita. Entendeu? Né? Se botar tudo no balaio só, não, e virar aquele anguzão, não. Eu preciso ter em mente o objetivo de cada atividade que eu vou trabalhar com esse aluno, tendo em vista que esse aqui, por exemplo, é a oralidade. Então, o objeto do conhecimento, recorte temático da entrevista, então tá lá na BNCC, definição do entrevistado. Então, habilidade é F, né? Ensino fundamental, que é do sexto, e essa é uma habilidade que trabalha no sexto e no sétimo ano. LP, que significa língua portuguesa, 14A, que é A e B, que é a número 14, né? Definir o contexto de produção da entrevista. Objetivos que se pretende conseguir, o porquê da escolha daquele entrevistado, levantar informações sobre o entrevistado, sobre o acontecimento ou tema em questão. Então, isso aqui foi o que eu selecionei da BNCC. Não estou nem falando de roteiro de entrevista, não. Não estou falando de elaborar o roteiro de entrevista, que vai ter uma habilidade lá e um objeto do conhecimento só para trabalhar o roteiro de entrevista. Que estou falando do tema e do candidato, do candidato da entrevista, do entrevistado que vai atingir, que vai contribuir para que eu atinja o objetivo dessa entrevista, né? Então, eu coloquei que com metodologia e avaliação foi selecionada por mim, está tudo, essa primeira parte aqui do plano está lá no DCJ, na página 303. A metodologia e avaliação é criada por mim de modo a que eu alcance essas habilidades aqui com meus alunos. Então, vamos aí. Eu coloquei uma habilidade, bem mais ou menos, viu, gente, a metodologia, rapidamente, só para exemplificar. E no outro plano de aula, no texto, na próxima aula uma aula que eu vou colocar só sobre os gêneros do campo literário, eu vou colocar selecionar um gênero textual, um campo de atuação, uma habilidade dentro desse campo de atuação do gênero literário. Eu vou fazer outro plano de aula para vocês irem se familiarizando com esses modelos de plano de aula, né? Então, a metodologia é apresentar para a turma a proposta de entrevista com a finalidade de conhecer as medidas adotadas para o combate do Covid-19 na cidade, né? Definir juntamente com a turma o nome dos entrevistados, tendo em vista os objetivos da entrevista. Apresentar no quadro alguns nomes e discutir com a turma. Depois de selecionado o nome dos entrevistados, propor que a turma faça uma pesquisa sobre os entrevistados, levantando informações sobre a vida acadêmica e profissional dos mesmos. Então, eu pensei na seguinte situação: a gente vai
eu vou colocar. Gente, a gente vai fazer uma entrevista sobre saber o que está acontecendo, quais são as medidas. Vamos supor que a gente estivesse na sala de aula, né? Então, que a gente faça uma atividade com os nossos alunos à distância nessas aulas remotas. Então, eu vou pensar aqui: quem é que eu vou entrevistar? Eu vou entrevistar o vereador, vou entrevistar o prefeito, o secretário de educação, o secretário de saúde. Quem que eu vou entrevistar? Então, eu preciso colocar alguns nomes, colocar algumas situações no quadro para instigar a discussão dos alunos, instigar o debate, a participação oral desses alunos, porque a minha prática de linguagem que eu vou trabalhar é a oralidade. Então, aí eu vou colocar alguns nomes, depois eles precisam discutir, eles precisam, por exemplo, vamos aqui para debater os objetivos dessa entrevista, se determinado, se o secretário se o vereador vai dar conta disso, se eu vou alcançar os meus objetivos da pesquisa, da entrevista com esse candidato. Não, então selecionou, discutiu lá, então debateu lá, nós selecionamos 2, né? Eu posso fazer um debate geral com a turma, eu na frente, ou então posso criar grupos onde eles vão discutir isso e selecionar as pessoas, eu dar alguns nomes, então, e eles selecionar esses nomes a partir disso, debater e colocar, e argumentar, por exemplo, oralmente defender por que esse determinado entrevistado, selecionado, vai atender os objetivos da pesquisa e por que este não vai, entendeu? Criar situações que esse aluno vai se expor oralmente, argumentar, né, oralmente, justificar a sua posição oralmente. Então, aí depois, como é que eu vou avaliar? Aí depois, antes aqui, na metodologia ainda, esse aluno vai procurar informações, né? O prosseguimento da aula vai ser procurar informações sobre o currículo, sobre a vida profissional desse acadêmico, né? desse entrevistado, para me compreender de fato se esse entrevistado vai contribuir para o esclarecimento do objeto em questão e como é que eu preciso também ter o conhecimento sobre a vida profissional e acadêmica dele, né? Aqui em Campos Belos, assim, a gente, no caso, os alunos naturalmente se interessar pela vida pessoal, e aí a gente teria que colocar e argumentar o porquê não, né? O porquê sim e tal, né? Então, a avaliação. Como é que eu vou avaliar minha aula? Não é só dar a prova escrita. Questionando como é que eu vou avaliar todo esse processo, entendeu? Como é que eu vou avaliar se de fato foi trabalhada a oralidade, se de fato conseguir alcançar essa habilidade. Então, será realizado tendo em vista a participação dos alunos nas atividades propostas, a apresentação de dúvidas sobre o conteúdo, a interação durante os debates em sala de aula. Então, a interação, a argumentação que eu precisaria melhorar, né? A argumentação, a proposição, a contraproposição, né? A justificativa, tudo isso aí eu vou avaliar durante a aula. E aí eu vou avaliar tendo em vista que eu estou trabalhando na prática de linguagem e oralidade, viu? Então, pessoal, finalizei e na próxima aula eu vou trabalhar sobre as práticas de linguagem, né? A próxima aula vou gravar a próxima aula para outra semana, prática de linguagem, na semana que vem. Mas nessa semana ainda eu vou gravar um vídeo para a aula para a aula de literatura infanto-juvenil. Eu vou gravar um vídeo sobre o campo de linguagem, de artístico literário, e vou fazer um plano de aula. Vai ser mais curto, que eu vou falar só sobre ele, e fazer um plano de aula para vocês começar a pensar como as formas de materializar. E é esse o objetivo desse trabalho que eu estou com a BNCC. Vocês precisam desenvolver a habilidade de planejar a aula e tendo em vista usando a BNCC, usando o DCGO como referência dessa prática de planejar a aula, né? Tendo em vista o alcance das habilidades. Certo, pessoal? Então, é isso. Tchau!